Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é uma CBDC, explicar como ela funciona e quais são as principais motivações por trás da criação de moeda nesse formato digital. Eu quero também apresentar os principais desdobramentos das CBDCs no setor financeiro tradicional e tirar dúvidas sobre esse tema. Se você quer entender mais a fundo as CBDCs, fica comigo até o final porque de fato esse tema vai gerar um impacto considerável em toda a economia mundial e vai ter implicações na forma de operação de praticamente todas as instituições financeiras num futuro próximo. E no final eu vou apresentar 3 materiais importantes aprofundados sobre a CBDC americana, a chinesa e a brasileira, o Real Digital. Oi, eu sou o Felipe Cabral, esse é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi e novas tecnologias para o setor financeiro. Esse é um canal para profissionais e aprendizes que querem embarcar nesse mundo novo. Se você quer horizontes novos, quer aumentar seu repertório, quer trabalhar em empresas relacionadas à blockchain economy, ou mesmo se você quer pivotar o seu negócio tradicional através da Web3, tokenização, nova economia digital, você está sim no lugar certo. Muito bem, primeiro de tudo uma explicação essencial. O termo CBDC significa Central Bank Digital Currency, moeda digital de banco central. E as CBDCs nada mais são do que formas digitais de moedas fiduciárias emitidas pelos bancos centrais dos estados nacionais. Ou seja, é a moeda do Brasil, o real, emitida pelo Banco Central do Brasil, só que em formato digital, por exemplo. Embora as características de cada CBDC possam variar muito, a ideia por trás da maioria delas é a digitalização da economia e a busca por uma melhor eficiência, segurança e acessibilidade de pagamentos dentro do sistema monetário como um todo. Muito bem, mas o desejo de um dinheiro fiduciário digital emitido ou controlado por um banco central não é nada novo. Desde o início dos anos 90 essa discussão já esteve presente pelo mundo e muitos historiadores monetários costumam apontar o Avantcard da Finlândia como uma iniciativa preliminar funcional de uma CBDC. O Avant era um cartão pré-pago que rodava em cima de um banco de dados centralizado e tanto a emissão quanto o resgate era garantido pelo Banco Central da Finlândia. Mas a discussão atual sobre CBDCs usando blockchain é relativamente recente. Os primeiros debates sobre o tema começaram por volta de 2020 e desde então o assunto vem crescendo exponencialmente. Algumas pessoas dizem que certas CBDCs são mais antigas do que isso. Já chegaram a dizer que, por exemplo, a CBDC chinesa é um pouco mais antiga, data aí de 2015, 2016, mas a verdade é que a discussão de CBDCs com blockchain é de fato muito recente e tem aí no máximo 4, 5 anos. No mundo, o tema está super aquecido e hoje mais de 40 países já declararam a intenção de criar suas próprias CBDCs, incluindo o Brasil, a Rússia, os Estados Unidos, a União Europeia e, é claro, até a China. A bem da verdade é que já há algumas CBDCs em pleno funcionamento. No Brasil, o nosso Banco Central começou um grupo de estudos sobre CBDCs no segundo semestre de 2020 e esse grupo de estudos veio evoluindo bastante ao longo de 2021 e 2022 e entre os planos está a perspectiva de rodar um projeto piloto de testes em 2023 e um projeto em economia circulante em 2024. Mas apesar de muitos entusiastas de blockchain economy, de muitos especialistas de Bitcoin não gostarem nada da ideia de CBDCs, a verdade é que o funcionamento do sistema financeiro tradicional com CBDCs teria muitas vantagens. E esse é o ponto que eu quero explorar um pouco aqui nessa primeira parte do vídeo. Como profissionais do setor financeiro, como gestores, como entusiastas, como participantes do setor cripto, é sim nosso dever conhecer as implicações positivas e as negativas sobre os projetos, tanto para criar estratégias, traçar um racional, defender pontos que eventualmente possam gerar bons impactos para todos, como também para criar alternativas de negócio dentro do que estivermos desenvolvendo. Então, no fim do dia, esse modo de se posicionar tende a gerar impactos positivos para os negócios e para os agentes econômicos como um todo. E seguindo por essa linha, imaginem, por exemplo, poder realizar um pagamento interbancário de maneira instantânea, digital, auditável. Imaginem poderem, por exemplo, fazer pagamentos transnacionais, pagamentos entre países com diferentes moedas de forma rápida e de forma barata.
Imagine como a rastreabilidade de uma CBDC poderia reduzir drasticamente problemas relacionados à lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Essas seriam sem dúvidas as grandes vantagens em grandes linhas. Então, para governos, bancos, empresas reguladas do setor financeiro, fintechs, instituições de pagamento, mercados de título, uma CBDC é mais um passo importante rumo à digitalização total dos meios. Dito tudo isso, agora vem a parte da crítica. Mesmo diante de todos esses potenciais benefícios, há também inconvenientes e críticas sobre CBDCs que não deveriam ser negligenciados. O principal problema está sim no aspecto que pode englobar a perda da privacidade dos agentes econômicos e o supercontrole do dinheiro por parte do governo. Seria uma espécie de domínio totalitário dos recursos financeiros de toda a população de um país. Um outro risco, talvez menos citado, é o da desintermediação dos bancos, ou como nós poderíamos colocar aqui, a CBDC seria uma forma de facilitar a autocustódia e a liquidação direta dos ativos com o Banco Central, dispensando, portanto, a necessidade e o trabalho desempenhado por bancos, instituições de pagamento, fintechs, dentro dos sistemas e dos arranjos até então vigentes, né? E aí vocês poderiam perguntar, poxa, mas não seria bom tirar os bancos privados do meio do caminho? Olha, eu discordo um pouco disso, tá? Na verdade, seria bom termos uma distribuição mais equilibrada e uma intermediação menos concentrada. Esse é o ponto. Vale lembrar que a ideia de concorrência, no geral, ela é boa para a economia. Agora, eliminar agentes privados, eliminar agentes sociais e apoiar todo o sistema financeiro de liquidação e custódia de moeda numa entidade governamental, que seria o Banco Central, eu não considero que seja um dos melhores caminhos. Pelo contrário, estaria bem longe de ser um bom caminho. Feitas essas ponderações, vamos aos possíveis impactos, né? Como podemos avaliar as implicações de uso das CBDCs no dia a dia? Bom, cada país vai sem dúvida fazer uma implementação diferente de CBDC e é preciso analisar os projetos de forma individual para tecer os juízos de maneira mais assertiva, né? Um exemplo sobre isso é a própria CBDC brasileira, o Real Digital. Até o presente momento, 2023, o Real Digital vai ser uma moeda de atacado que circulará apenas entre instituições financeiras. Lendo o detalhamento do projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, fica claro que a implementação do Real Digital vai atender muito mais ao sistema, ao atacado, ao universo interbancário do que ao consumidor final. Então, nesse caso, a crítica de que o Banco Central do Brasil pode se tornar um agente totalitário com recursos finais dos indivíduos não se sustenta. Repito, até o presente momento, ninguém como pessoa física vai ter acesso direto ao real digital, só ao real tokenizado, que vai ser emitido e controlado por instituições financeiras privadas e cujo sigilo é previsto, é protegido em lei, tá? Então, se o real digital não vai circular na carteira das pessoas, só vai circular na carteira dos bancos, como é que o governo vai saber ou vai bloquear o que determinado CPF está fazendo, tá? Isso não existe, o instrumento não vai servir para isso e esse receio não tem tanto fundamento, pelo menos do ponto de vista de como o projeto está estruturado até agora. E assim vai, cada CBDC vai ter sua característica. A CBDC chinesa, por exemplo, é o oposto. Ela tem sim uma predisposição a maior controle e ela é voltada 100% para o usuário final, para o consumidor, para o varejo. Então, é preciso analisar cada projeto em separado. Independente de uma visão mais otimista ou mais pessimista sobre o tema, é importante perceber como uma CBDC funciona. E aqui nós vamos ter duas formas de compreender isso. Uma forma mais geral, dos aspectos que são praticamente inerentes a todas as CBDCs, e uma forma mais específica, que é a implementação em si com os sabores de cada país. E é importante perceber que para ser de fato uma CBDC, não basta ser só uma moeda digital
como o próprio nome do acrônimo indica, ela deve ser emitida e controlada e também regulada por um governo ou uma autoridade monetária de um país. Então, de maneira geral, uma CBDC vai ser sempre a moeda corrente de um país em formato digital e preferencialmente usando tecnologia blockchain, mas dificilmente descentralizada, pois ela estará sob o controle, como eu já disse, de um banco central. E de maneira específica, vai depender muito do projeto de cada país. Na China, como eu citei, por exemplo, a CBDC vai ser uma moeda para o consumidor final, com implementações possivelmente únicas que podem incluir data de expiração, liquidação offline, entre outras coisas. Então, vale a pena analisar caso a caso, levando em consideração também o lado genérico, que todas as CBDCs vão ser moedas nacionais. Muita gente também tem dúvida se uma CBDC é uma criptomoeda ou não. E para que fique claro, é importante dizer que as CBDCs funcionam de maneira bastante diferente das criptomoedas como o Bitcoin ou como o Ethereum, tá? Elas são obrigatoriamente emitidas e respaldadas por uma autoridade central e é quase impossível ver uma CBDC descentralizada. Elas poderão muito provavelmente ser mantidas em carteiras digitais e serão mais ou menos aí utilizadas para fazer pagamentos como dinheiro tradicional, mas as únicas semelhanças que as CBDCs terão com criptomoedas são apenas o fato delas serem digitais e o fato de muitas delas usarem tecnologia blockchain como mecanismo de emissão, validação, controle. De resto, não tem muita semelhança. Uma CBDC em geral não precisa de mecanismo de consenso distribuído, não precisa de prova de trabalho, não precisa de prova de pertencimento, não precisa de mecanismo de incentivo, não precisa de mecanismo de distribuição codificada, não precisa de nada disso. Talvez o único ponto que também gere alguma aproximação entre as duas coisas seja, por exemplo, os contratos inteligentes. Nada impede de que uma CBDC dê suporte a smart contracts para execução automática de algumas operações. Uma outra dúvida que surge bastante é a relação das CBDCs com stablecoins. E basicamente a gente poderia definir a principal diferença dizendo que a CBDC é uma moeda estatal e a stablecoin é uma moeda privada. Na verdade, seria mais correto dizer que a stablecoin é uma moeda digital que tem como proposta a paridade com outro ativo como o real ou o dólar, por exemplo, para buscar a estabilidade de preço em relação ao ativo fim. Então, a maioria das stablecoins mantém saldos de garantia, os chamados fundos de colateralização, para fazer isso. Em síntese, daria para colocar da seguinte forma: as stablecoins são mais independentes, pois elas são emitidas por entidades privadas ou controladas por um algoritmo através de contratos inteligentes, como no caso das corretoras descentralizadas, que não tem uma entidade privada tão bem definida. E as stablecoins também têm mecanismos de reserva que colateralizam e de certa forma garantem o seu valor e dão paridade de preço com alguma moeda nacional. Por outro lado, as CBDCs não exigem lastro, pois elas são a própria representação de uma moeda nacional fiduciária. E as CBDCs também têm menos resistência à censura e maior fricção quanto à autonomia dos indivíduos. Como características próximas, ambas pretendem funcionar a partir de alguma blockchain e ambas também têm a pretensão de ter liquidação instantânea de operações. Em geral é assim que funciona já com stablecoins e vai ser assim também com a maioria, se não com todas as CBDCs. Ambas podem funcionar tanto no atacado como no varejo, a depender aí da implementação de cada caso. E ambas também poderiam ter suporte a contratos inteligentes para facilitar operações e gatilhos automatizados. Mas e a CBDC vai sofrer com a inflação? Olha, todas as moedas nacionais estão sujeitas à inflação, sejam elas no formato digital ou formato tradicional, em papel moeda, em dinheiro eletrônico como a gente conhece hoje, tá? Esse fator é totalmente independente do formato da moeda. Vale lembrar aqui que inflação é o resultado do aumento da base monetária sem uma demanda efetiva por moeda, tá? Em geral, a inflação é o resultado combinado de depreciação fiscal,
aumento do consumo de produtos e serviços sem um aumento de oferta que acompanhe, né? E de políticas expansionistas da base monetária por parte dos bancos centrais e dos governos. E uma moeda nacional está sujeita a esses fatores, independente do formato em que ela esteja. Por fim, eu quero deixar aqui 3 referências importantes para quem quiser se aprofundar nesse tema de CBDCs. A primeira delas é o relatório produzido pela área de pesquisa do Federal Reserve Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, chamado Dinheiro e Pagamentos, o dólar americano na era da transformação digital. Nesse relatório, eles falam sobre os riscos, sobre os benefícios, sobre os potenciais de implementação da CBDC estadunidense, o dólar digital. É super interessante para verificar o que eles estão pensando sobre a construção da CBDC deles. Vale lembrar que ela ainda não está pronta, o projeto, assim como o Real Digital, está em fase de piloto, em fase de concepção e fase de testes, tá? A segunda referência é o relatório intitulado Yuan Digital e os Pagamentos Transfronteiriços, produzidos por 2 pesquisadores, o Orion Caldevilla, do Global Impact Fintech, e o Henry King, da Universidade de York. E nesse relatório eles dão vários detalhes sobre como vem sendo feita a implementação do eCNI, Electronic Chinese Yuan. Eles falam sobre o piloto e contam como foi a implementação do Yuan Digital no varejo, falam de questões de privacidade, entrevistam várias pessoas, mostram dados. É um baita de um relatório super interessante, eu recomendo muito. E por fim, a referência que não pode faltar é a apresentação da última coletiva de imprensa do Real Digital, a nossa CBDC. Nesse vídeo e nesse material, o Banco Central do Brasil apresenta qual será o piloto a ser realizado em 2023 e 2024 e fala da estrutura de atacado no qual o Real Digital pretende atuar, e também comenta aí um pouco sobre a tecnologia blockchain escolhida, fala de detalhes do projeto. É muito interessante, vale muito a pena para entender os planos que o nosso Banco Central tem para a nossa moeda no formato digital. Então isso é tudo, chegamos aqui ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de entender melhor o que são CBDCs, quais as implicações, quais os dilemas, para onde está caminhando essa nova tecnologia das moedas nacionais. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostam do tema e também de se inscrever apertando aqui no sininho para receber as próximas atualizações. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.